Glória a Deus, amados. Vamos falar sobre fases da vida. Na vida, né, nós passamos por muitas fases e cada uma dessas fases representa para nós alguns marcos, até algumas marcas, né? Não somente marcos assim mas nós somos muito marcados pela vida. Então eu quero falar um pouquinho a respeito dessas fases com vocês. Se você puder abrir em Hebreus capítulo 11, verso 23, senão vai estar no telão aí. Hebreus 11, 23. Vamos falar um pouquinho dessas fases da vida e como nós podemos lidar melhor com elas, quais são as decisões que nós precisamos tomar em meio a cada uma dessas fases. Muito bom avaliar isso juntos. Hebreus 11, então, verso 23. Todo mundo lá? Alguns crentes da antiga geração ainda estão abrindo a Bíblia, outros da nova geração estão acessando a tecnologia. Vamos lá, verso 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, pois viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os seus tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos por essa palavra, que essa palavra seja viva, que ela seja um divisor de águas para nós nesse dia. A nossa oração é que o Senhor seja cirúrgico conosco no dia de hoje. Sabemos que estamos aqui não para um ajuntamento, mas estamos aqui em primeiro lugar para adorá-lo e também para sermos transformados por Ti. Por isso, nessa hora, faz separação, Senhor, em nós, entre o santo e o profano, e que o Teu Espírito possa, de fato, mudar a nossa realidade. Levamos cativos ao Senhor todos os pensamentos, todos os nossos desejos, toda a nossa ansiedade, preocupações que temos. Pai, nesse momento, são 40 minutos e nós declaramos, Pai, que o Senhor esteja, de fato, nos guiando a toda a verdade. Foca-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Moisés é um personagem muito conhecido, bastante conhecido, né? Existem alguns personagens na Bíblia que eles são muito falados, são muito ditos, por conta do momento, por conta da experiência que eles tiveram com Deus. Outros personagens são menos expressados muitas vezes, mas também são lembrados. Mas Moisés é um desses caras que quando a gente olha para ele, assim, quando a gente lê sobre ele, a trajetória de Moisés diz muitas coisas para nós como cristãos. Porque vai nos falar a respeito da antiga aliança, vai nos falar a respeito de como Deus conduzia todas as coisas, como Deus se relacionava com o homem naquele período, e como Moisés, mesmo em tantas as dificuldades naquele momento, ele conseguiu se relacionar com Deus de maneira tão íntima e tão intensa. Então Moisés para nós é um personagem muito forte. Moisés nos ensina muitas coisas. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vou tentar me ater com você em 3 momentos da vida de Moisés. Moisés ele viveu 120 anos, Moisés. Acredito que muitos saibam disso. Moisés ele tem 3 momentos nesses 120 anos vivido. Ele vai viver um período de 0 a 40 anos, e depois de 40 a 80 anos, e de 80 a 120 anos. São 3 períodos assim que marcaram a vida desse personagem bíblico em relação àquilo que Deus foi promovendo, aquilo que Deus foi fazendo na vida dele. Você vai ver que aqui no texto que nós lemos, né, ele ainda era pequenininho, 3 meses de nascido, seus pais vendo que ele era formoso, robusto. Quantos se lembram da semana passada? Né? Raquel era robusta, Lia tinha um semblante caído. Então nós falamos um pouquinho da diferença de um e do outro. Moisés era robusto. Parece que o povo de Deus nasce um povo bonito, né? A Bíblia diz então que Moisés, aos 3 meses de idade, está sendo escondido ainda pelos pais, porque havia um decreto do rei
que os meninos deveriam ser assassinados. Mas a mãe de Moisés e o pai conseguem escondê-lo até 3 meses. Com 3 meses de nascido, eles não conseguiram mais esconder o menino, colocam o menino num rio. Então o menino vai, conhecemos, né? Por isso chama Moisés, né? Ele é colocado no Moisés, solto no rio. A filha de Faraó acha esse menino. Quando a filha de Faraó acha esse menino, ela então adota esse menino. Devolve para a mãe continuar amamentando, cuidando dele. Bom, Moisés então, depois de um período, ele é conduzido mesmo a toda a tradição do Egito para aprender na casa de Faraó. Ele vive como um príncipe, reconhecido agora o texto que lemos como filho da filha de Faraó, ou seja, ele é neto de Faraó no Egito. E ele então aprende sobre todas as condições e todos os costumes desse governo. Mas a Bíblia diz que aos 40 anos, então nós vamos para um segundo momento na vida de Moisés. Aos 40 anos de idade, Moisés ele tem um problema, porque mesmo sendo criado, mesmo sendo ensinado nos costumes egípcios, ele não é um egípcio. Ele é um homem de Deus. Ele é uma criança separada. Agora ele está com 40 anos e ele sai um dia pelas ruas da cidade e ele percebe que um dos seus irmãos hebreus está sendo maltratado por um egípcio. Quantos lembram dessa história? E ele então age com as próprias mãos, tira a vida desse egípcio. Ao tirar a vida desse egípcio, ele tem um baita problema, porque agora Faraó, seu avô de criação, quer matá-lo. A Bíblia diz que ele precisa fugir daquele lugar. Nós iniciamos a segunda fase da vida de Moisés. Ele foge desse lugar e ele vai para Midian. Em Midian ele conhece Jetro, se conecta a ele, casa com a filha de Jetro. Casando com a filha de Jetro, ele passa a ser um pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos e das ovelhas. Então, num determinado momento, numa determinada situação, Deus se apresenta para Moisés. Lá em Êxodo capítulo 32, Moisés ele tem uma experiência com a sarça ardente. Quero abrir um parênteses aqui com você, porque muitos de nós vivemos experiências semelhantes na nossa caminhada de fé. A Bíblia diz que Moisés, nessa experiência com a sarça, ele fica conectado com o fato da sarça pegar fogo e não se consumir. Mas havia uma voz, era a voz de Deus falando com ele por meio da sarça. E nós precisamos entender esse momento na vida de todos aqueles que crescem em Deus e amadurecem em Deus. Quando nós chegamos, amados, na vida cristã, e quando nós passamos a entender as coisas de Deus segundo o reino e não segundo o Egito, segundo a vontade de Deus, não segundo os nossos costumes, as nossas tradições, existe um momento que Deus vai se apresentar e falar conosco. Mas quando Deus se apresenta para falar conosco, às vezes nós paramos mais na apresentação do que no próprio Deus. Na verdade, o que paralisa Moisés nessa fase da vida dele não é o fato de Deus estar falando com ele, mas é o fato de ele ficar impressionado com a sarça. Foi a sarça que atraiu Moisés. Eu quero dizer para você, embora muitas coisas possam atrair você para mais perto de Deus, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema conjugal, às vezes um problema financeiro, às vezes um desejo de você alcançar algo que somente Deus pode fazer. O fato dessas coisas te aproximarem de Deus, você não pode parar nessas coisas. Você precisa se conectar à medida que Deus vai falar. Quando Deus começa a falar com Moisés, então Deus começa a mudar a realidade desse homem, e através dessa fala Deus dá a ele uma direção. É o segundo momento da vida de Moisés. É o seu momento na vida cristã. Nós passamos por todas as experiências, de infância, de tradições, de cuidados, de ensino. Agora nós estamos num encontro com Deus, onde Deus fala diretamente conosco e Ele nos dá uma missão. Todos nós temos uma missão em Deus, quantos sabem disso? Há uma missão que Deus preparou para você. Uma missão que Ele preparou para você que eu não posso cumpri-la, sabia disso? Ah, mas você é pastor, você pode muitas coisas. Não posso, amados. O que Deus colocou nas suas mãos compete a você. As responsabilidades, o legado, o chamado, a vocação, o ministério, a maneira, a forma, o meio. Os dons que Deus coloca nas nossas mãos são dons para o encontro. Porque no dia do encontro Ele vai falar a respeito dos dons que você tem para a missão que você servirá. Existe uma missão que Deus preparou para você.
a respeito dos dons que Ele já colocou em você antes mesmo de você ser formado. Por que será que você tem habilidades que outros não têm? Por que será que algumas coisas e áreas da sua vida você desenvolve de maneira tão prática, você não faz força? Às vezes chega a ser cômico, amados. Nós estamos conversando com algumas pessoas que são desorganizadas, por exemplo, e nós somos muito organizados, e você começa a dizer para a pessoa, mas é tão simples fazer isso aí, mas a pessoa está em crise, a pessoa está em choque, porque para ela é muito difícil e para você é natural. Às vezes você pega uma pessoa extrovertida, vai conversar com um introvertido, e o introvertido ele está todo tímido, todo amarrado. Você fala, rapaz, se solta, é só se relacionar, é só dar risada, é só brincar, e ele está entrando em quase um choque anafilático. Vai ter um trem. E você dizendo para ele que é simples, porque é natural para você. Por que será que Deus colocou dons em você? É para que no dia do encontro, quando Ele falar a respeito da sua missão, você possa ter clareza do que Ele está fazendo. Deus coloca uma missão nas mãos de Moisés, com todas as suas imperfeições, fala para Moisés, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, vai conduzir o meu povo e levar o meu povo a uma terra que eu prometi a eles. E aí Deus começa a trabalhar essa questão na vida de Moisés. Moisés então, a partir daí, amado, ele sai e ele vai para o terceiro momento e fase final, última, parte da história de Moisés, que é dos 80 aos 120 anos. Aos 80 anos, então, agora não mais pela força do braço, como um egípcio que ele matou quando tinha 40 anos, mas agora já mais maduro, experimentado, teve um encontro pessoal com Deus, como Jacó teve, falamos na semana passada. Moisés tem um encontro pessoal com Deus, ele vai conduzir o seu povo no deserto. Está todo mundo aqui ainda, né? Vamos lá. Aí ele vai conduzir o povo de Deus através de muitos sinais, prodígios e maravilhas, porque é assim que Deus havia destinado a ele. A sua função, a sua missão e os meios. Moisés agora então, cheio de coragem, ele passa a desenvolver o seu ministério. Nesse período de ministério, Moisés ele vê muitos sinais e milagres, amados, muitos. São as 10 pragas do Egito, é Mar Vermelho abrindo, é Deus derramando, trazendo maná do céu, é Deus fazendo muitas coisas. Nesse período da vida de Moisés, Moisés precisa tomar algumas decisões. Por quê? Decisões que ele não teve condições de tomar na primeira fase da vida, do 0 ao 40. Decisões que ele não pôde, não é que ele não quis, mas ele não pôde tomar dos 40 aos 80 porque ele estava sendo preparado, mas agora ele foi enviado. E quando nós somos liberados por Deus, amados, então as decisões que nos competem precisam ser tomadas. E nós precisamos avaliar cada uma dessas decisões, porque são elas que vão determinar e definir o processo da missão. Moisés tem que tomar algumas decisões. Depois desse pano de fundo é sobre essas decisões que eu quero falar. Vou falar com vocês sobre 5 decisões que Moisés tomou nesse texto que lemos. E eu quero falar e quero que você se conecte na primeira delas. A Bíblia diz, nós lemos o verso 23, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Houve um momento na vida de Moisés, amados, há um momento na sua e na minha vida que nós precisamos tomar algumas decisões em não vivermos mais debaixo dos status que o mundo, ou que a tradição, ou que aqueles que conhecemos desejam colocar sobre as nossas vidas. Existem algumas coisas na minha e na sua vida que nós vamos precisar rejeitar em algum momento, em alguma fase da missão. Porque a missão também passa por fases. A conversão, amados, não é algo que simplesmente nós recebemos de Deus, ela não tem importância alguma, trazendo para mim e para você novas decisões. Eu já decidi a Jesus Cristo, não parou aí, amados. Nós tomamos decisões e outras novas decisões nos são exigidas ao longo da caminhada. Moisés, ele não era uma criança, um jovem, um homem comum. Havia um propósito de Deus na vida desse homem. E dentro desse propósito, esse homem passou por muitas coisas. E agora ele está debaixo de um governo, agora ele está debaixo de uma posição que ele poderia deixar a vida levar ele. Moisés tinha de tudo, amados, de toda a riqueza que você pensar no mundo, estava nas mãos desse príncipe. Mas houve um momento na vida que a Bíblia está nos ensinando e nos dizendo que ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó.
A pergunta que eu me faço muitas vezes, a pergunta que a igreja precisa se fazer muitas vezes, é se nós temos decidido rejeitar ser chamado filhos da filha de Faraó. Porque é uma decisão importante no seu chamado e na sua vocação. Quando Deus está trabalhando com você, os títulos que te dão, muitas vezes as vantagens que você tem por ser filho da filha de Faraó. Quantos não amam as vantagens que a vida nos dá? Sabe quando você está vendo uma fila quilométrica assim, você passa meio desapercebido, lá no quarto, quinto lugar tem um amigo, ele fala, não, fica aqui, vamos conversar, e você fica do ladinho assim, porque você teve a vantagem de conhecer alguém que já está 4h30 na fila. Aí você vai ficando por ali até as pessoas não perceberem, você é o próximo chamado. Moisés decidiu não ser mais uma pessoa privilegiada, com todos os privilégios que o Egito dava a ele. Ele tomou essa decisão, amados, ele tomou essa decisão porque ele entendia que para a missão que Deus agora tinha para a vida dele, ele não suportava mais ver os seus irmãos sofrendo. Aos 40 anos de idade ele precisa intervir nisso, e ele precisa tomar a decisão de rejeitar todos os manjares do Egito. Eu não sei em que momento você está da sua vida cristã, eu não sei quais são os privilégios que você tem. E sabe, amados, é assim, olha, quanto mais você cresce, mais privilégios você passa a ter. Quanto mais influência você tem, mais privilégios você passa a ter. Nós temos alguns privilégios que são legais. Eu não estou dizendo dos privilégios legais. Eu estou dizendo e falando a respeito dos privilégios que Deus reprova. Porque na verdade Deus tinha uma missão para aquele hebreu, Moisés. E coisas que Moisés estava vivendo, ele precisava então se reposicionar. Se reposicionar como um hebreu e não mais como um egípcio, da sua cultura de criação. Moisés, amados, eu quero trazer um enfoque para você a respeito da questão desses títulos e desses manjares, desses privilégios que Moisés tinha. Eu quero trazer um enfoque no texto que nós lemos, porque a Bíblia diz que quando Moisés rejeita isso, ele já era grande. Verso 24, se não me falha a memória, diz que Moisés já era grande quando ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Existem coisas e decisões na sua vida que você e eu só podemos tomar depois que nós crescemos. Quando você chega em Cristo Jesus, quando Deus salva a sua vida, quando você começa a ser acompanhado por pessoas que estão discipulando você, que estão te conduzindo, que estão te assistindo, que estão te ministrando, essas pessoas, elas vão conduzindo você por um período de tempo, mas um dia essas pessoas precisam colocar você num cesto e precisam soltar você, porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, e uma vez liberto, nós não somos mais escravos do pecado e não nos colocamos mais debaixo do jugo de escravidão. Então, quando nós somos soltos, amados, nós passamos então da fase de infância para a juventude e juventude adulta. E Moisés aqui já era grande. Tem algumas decisões que você precisa tomar como homem, como mulher que você é em Cristo Jesus. Pastor, me dá alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos para você. Eu acho que você já é bastante grande para você não ser mais influenciado pelas mídias sociais da maneira que você é. Você já é bem grandinho, bem grandinha para não ter mais que ficar colocando a desculpa sempre no pecado e no erro do outro. Moisés já era grande, ele tomou algumas decisões. Você já é bem grande, irmão, irmã, para que você possa entender que não dá mais para ficar flertando com pessoas fora do casamento, porque agora você tem uma aliança conjugal. Você já é bem grande, você não acha? Namorados, você já é bem grande para entender que sexo antes do casamento é pecado, que Deus não aprova. Você já é grande. Existem decisões que nós precisamos tomar porque nós crescemos em Deus e porque nós entendemos o sacrifício da cruz.
Nós não podemos seguir da maneira que nós estamos seguindo, sem entender onde Deus está nos colocando. Deus está nos fazendo amadurecer. A cada culto que você vem, a cada encontro que você tem, a cada célula que você está, a cada período no quarto que você passa orando, a cada palavra que você lê, a cada momento bíblico que te alcança, você vai amadurecendo e crescendo. Então você já é bem grande, para que você entenda que os títulos que te dão lá fora, de repente, não são os títulos que Deus deseja para você. Você já é bem grande para entender isso. Como as pessoas reconhecem você lá fora, quando você está longe das quatro paredes da igreja? Quais são os títulos que você tem recebido? Quais são os títulos que você tem ostentado? Você já é bem grande para entender isso. Você já é grande o suficiente para ser reconhecido como um homem que desejou rejeitar ser filho da filha de Faraó. Você já é bem grande. Moisés havia crescido, queridos, ele não era mais uma criança, ele está entendendo o propósito e a movimentação de Deus na vida dele. Então você já é bem grande. Você já é bem grande para ficar ainda dando desculpas a respeito do chamado da vocação que Deus te deu. Você já é grande. Você já é grande para entender que os dízimos e as ofertas não pertencem a nós, mas nós devolvemos ao Senhor aquilo que lhe apraz. Você já é bem grande para ficar sonegando os princípios bíblicos de Deus. Sabe, amados, nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos entender que quando Deus está se movimentando e dando-nos uma missão, esclarecendo essa missão na nossa vida, se nós continuarmos nos posicionando como crianças, nós não vamos alcançar as fases que Deus ainda tem preparado para nós, que são outras fases que nós não suportamos se nós não amadurecermos. Existem fases na sua vida que ela ainda não está acontecendo porque você não se posicionou de maneira madura. E se Deus colocar essa fase nas suas mãos, você se perde. Inclusive a prosperidade financeira é uma delas, sabia disso? Algumas pessoas não conseguem prosperar financeiramente porque elas não têm maturidade para lidar com o dinheiro. Então você já é bem grande para aprender a lidar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você já é bem grande para parar de falar mal das pessoas, para parar de mentir. Existem algumas coisas que me chocam, amados, dentro do cristianismo. Não tem a ver só com a comunidade, tem a ver com o cristianismo, porque nós estamos falando de reino e não de uma instituição apenas. Nós estamos falando de reino de Deus. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas que há anos estão caminhando com Deus, têm privilégios em Deus, são pessoas que deveriam ser consideradas como pais da fé, mães da fé, são maduros o suficiente para compreender muitas coisas e você percebe nelas coisas assim, completamente distorcidas e fora do reino. Pessoas simples, amados, às vezes se apresentam diante de grandes homens, grandes mulheres, pessoas que já se tornaram doutas, crescidas, amadurecidas, e às vezes compartilham uma experiência tão simples, queridos, tão simples, às vezes aos olhos e ao ouvido de quem está ouvindo, insignificante. Às vezes ela fala assim, nossa, ela começa a contar da luta, dos 5 anos que foram, e como foram difíceis, debaixo de sol, chuva, pegando ônibus, para conseguir concluir uma faculdade, por exemplo, concluir um curso. Aí ela conta de toda a trajetória de sofrimento dela, aí a pessoa que está ouvindo, quando pergunta, mas no que você se formou? Ah, eu me formei em psicologia. Ela, ixi, psicologia? Deixa eu dizer algo para você, você já é bem grande para ter inveja. Para não se alegrar com os outros. Você não fez, você não concluiu, você não pagou um preço, e quando a pessoa compartilha algo com você que foi praticamente quase toda a vida dela, você a menospreza. Você já é grande para isso. Igreja, nós estamos sendo chamados para entendermos a fase da vida que Deus está nos colocando como igreja e como cristãos. Nós precisamos nos alegrar uns com os outros naquilo que Deus está nos dando. Nós precisamos fortalecer a fé dos nossos irmãos, colocar os nossos irmãos em campo de batalha, não feridos, mas em condições de guerra. Fortalecê-los em oração, fortalecê-los em incentivo, em apoio, em amor, em graça, em comunidade. Nós somos um. Que amém encorajador, hein? Nós somos um. Amém. Amém. Nós somos grandes o suficiente para entender a unidade do corpo.
Estamos crescendo, amados. Eu me lembro pouco tempo atrás, quando nós ministrávamos aqui, nós tínhamos ainda a possibilidade de dizer, hoje já não é mais possível, mas olha, nós estamos começando a comunidade, nossa, nós estamos iniciando a comunidade. Irmãos, vocês sabem que a comunidade tem tão pouco tempo, já não dá mais para dizer isso, irmãos. Nós já somos grandes. Deus está nos dando uma maturidade, uma visão ampla. Deus está nos dando reino. Deus está nos entregando nas nossas mãos a missão que Ele espera para nós. Não dá para nós vivermos a vida toda dizendo que, olha, nós não temos maturidade, não crescemos, não dá. Segunda questão que eu quero avaliar com você, a atitude de Moisés. Moisés escolheu ser maltratado, ao invés de ter os privilégios que teve. Quando nós lemos o texto, nós precisamos entender isso, irmãos. Moisés, ele decidiu ser maltratado como hebreu, do que ter todos os privilégios como um filho adotado no Egito. Sabe qual que é a maturidade que Deus quer nos levar e deseja colocar você na manhã de hoje? Você precisa entender que quando Deus coloca uma missão nas tuas mãos e Ele expande a sua compreensão, quando Deus enche você do seu espírito, quando Ele separa você das questões do Egito, você precisa entender a sua identidade. Moisés entendeu a identidade dele, ele era um hebreu, não dava mais para viver como egípcio. E se ele declarasse isso de maneira assim aberta, com certeza ele teria que abraçar o maltrato, o descaso e o desprezo de muitos. Porque os egípcios, na verdade, eles escravizavam os hebreus. Mas Moisés, ele decidiu ser maltratado. A Bíblia fala de alguns homens que Deus separou ao longo dos anos, amados. E esses homens pagaram um alto preço por aquilo que Deus fez na vida desses homens. Mulheres das quais são citadas, até na genealogia de Jesus, algumas mulheres prostitutas foram citadas, porque elas decidiram pagar um alto preço. Pessoas que entenderam o chamado, a vocação, o legado, entenderam a sua própria identidade no Senhor, não pro Senhor. Às vezes nós queremos afirmar a nossa identidade pro Senhor. Não afirme a sua identidade para Deus, Ele sabe quem você é. Você é quem precisa entender qual é a sua identidade nele. Porque a nossa identidade está nele, amados. Sabe o que me afirma no ministério todos os dias na vida? É o fato de eu ter a consciência de que eu estou escondido nele, de que meu nome está escrito na palma da sua mão. É isso que me afirma todos os dias. Não existe nada nem ninguém que possa se levantar contra a minha vida, que se torne uma ameaça, medo, que possa me encurralar num canto. Eu sei da minha identidade nele. Moisés era um hebreu e entendeu isso. E ele desejou agora ser maltratado pela identidade que Deus lhe havia dado. Deus havia dado uma identidade a ele de nascença e ele não negociou isso. Por um período de tempo ele foi obrigado a estar no Egito, mas então ele toma uma posição. Paulo, quando tem um encontro com Jesus, Jesus falou assim: Paulo, pelas suas mãos eu farei muitas maravilhas, mas eu quero que você saiba de algo, Paulo. Você vai ter que entender o quanto importa você sofrer e padecer pelo meu nome. Jesus falou isso para Paulo. Você tem a consciência do quanto importa para você padecer pelo nome de Jesus? Quantas afrontas, quantas perseguições, quantas humilhações. Quantos estão entendendo? Nós precisamos entender, amados. Nós precisamos abraçar a fé cristã. Nós precisamos avaliar se de fato nós desejamos entregar a Deus a nossa identidade e sofrer pela identidade que Ele nos deu. Somos israelitas, somos nação santa, somos povo separado pela fé. Porque de sangue você não é israelita, né? Mas você é israelita pelo sangue do Cordeiro, porque nós somos o Israel de Deus. Deus nos deu uma identidade. Antes da nação que você nasceu, Ele já havia dado essa identidade a você. Então nós precisamos pagar um preço, não porque nós conquistamos as coisas pelo preço que é pago, mas porque nós entendemos que por termos sido conquistados, o preço está à porta. Fomos conquistados, amados. O preço está à porta. A Bíblia diz que trevas e luz, elas não andam juntas.
Então, se você é luz, onde você chega, as trevas têm que sair. Muitas vezes você vai ser maltratado e rejeitado por conta disso, pelo simples fato de ter nascido de novo, pelo simples fato de ter encontrados com Cristo. O que eu fiz? As pessoas perguntam. O que eu fiz, pastor? Eu não fiz nada. Olha como a minha família me trata. Não é o que você fez, é o que Ele fez por você. Essa é a consciência que nós precisamos ter, segundo a palavra de Deus, amados. Não é só o que fazemos, mas é o que Ele fez por nós. E é isso que Deus está nos ensinando. Mas nós desejamos estar no topo muitas vezes. Desejamos os melhores lugares, desejamos os melhores ministérios. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem: olha, nosso ministério é uma bênção, que bênção ser pastor, que bênção ser presbítero, que bênção ser um músico na casa de Deus, que bênção ser um diácono. Bênção, queridos, é uma bênção. Eu não reclamo do ministério, eu amo o ministério. Mas eu quero dizer para você, que bênção ser ovelha. Já parou para pensar nisso? Que bênção sermos filhos. Somos filhos, irmãos. Não há acepção no Pai que nos gerou. O mesmo amor que está aqui está aí. A mesma condição que está aqui está aí. A mesma valorização que Ele tem aqui, Ele tem aí. Nós somos um corpo, nós somos filhos. A questão é se nós estamos entendendo isso. Se nós estamos dispostos e dispostas, a nos colocarmos numa posição que às vezes nós vamos ter que ser excluídos em alguns momentos. Pessoas não me convidam para alguns rolês, queridos, e eu não tenho problema nenhum com isso. Não fico magoado com elas, não fico triste com elas, não fico. Pessoas cristãs mesmo, às vezes não me chamam para alguns rolês, porque é uns rolês assim meio, deixa que eu chuto, sabe? Você não sabe se é um crocodilo, se é uma lagartixa, se é um rabo de galo, você não sabe o que é aquele rolê. Rolê meio estranho, as pessoas não me convidam. Está tudo certo. Eu vou nos rolês que eu tenho prazer neles e traz prazer para o meu Pai. Está tudo bem. E eu não sou legalista, queridos, e mesmo assim não me convidam. Mas está tudo certo. Por quê? Porque eu entendo que a decisão que Deus trouxe sobre a minha vida e a posição que Deus me projetou, eu serei rejeitado em alguns momentos, e não tenho problema nenhum com isso, levo de boa, não tenho problemas. Você precisa entender que em alguns momentos você só vai ser diferença se você de fato for diferente. Entendeu isso? Você só será diferença lá fora se você for diferente, senão você nunca será diferença em lugar nenhum. As conversas que nós temos, amados, muitas vezes nos faz assim, ou nos traz, um cristianismo assim hollywoodiano, de que você vai vencer todo o tempo, de que você vai ter tudo que você quer, de que o ministério é o ápice de tudo, de que as coisas dentro da igreja, fora da igreja. Não, deixa eu dizer para você, homens e mulheres entenderam que a vida cristã não tem a ver com o ministério cristão. A vida cristã é uma vida separada. Ele desejou ser humilhado, rejeitado, porque ele entendeu a vida cristã, a vida com Deus. Eu quero falar sobre um terceiro ponto com você. Moisés deixou o Egito. Amados, olha, não adianta você às vezes deixar de ser chamado filho da filha de Faraó. Não adianta você só entender que muitas vezes vai ser humilhado, rejeitado e rejeitada. Existem momentos e fases da sua vida que você precisa deixar o Egito. Eu amo vocês. Você precisa deixar o Egito. Porque embora muitas coisas estejam acontecendo à sua volta e elas aparentemente estão indo de bem a melhor, não significa a aprovação de Deus, sabia disso? Você sabia que a prosperidade financeira, a prosperidade nos negócios, você sabia que a prosperidade em recursos nem sempre tem a aprovação de Deus? Por exemplo, uma pessoa que rouba um banco, um cofre, ele fica próspero financeiramente, mas Deus não aprovou essa atitude.
Às vezes você trapaceia com alguém e você leva muitas vantagens e você fica bem por ter trapaceado, mas Deus não aprovou Jacó por ter trapaceado com seu irmão. Não significa, amados, que o fato de você estar evoluindo, não significa que Deus está aprovando. Então nós precisamos entender o que é deixar o Egito, uma vez que Deus nos comunicou a missão que Ele tem para nós. Tá bom, pastor, mas eu já não... Moisés não era mais chamado filho da filha, agora ele já era humilhado e rejeitado, mas ele entendeu que ele tinha que deixar o Egito. Ele correu e foi para Midian, e foi se encontrar com Jetro, e a partir daí ele começa um novo tempo, ele teve que deixar o Egito. Quando nós não entendemos, amados, que é preciso deixar o Egito, nós às vezes nos avaliamos pelas nossas obras. Sabe por quê? Porque é assim, olha, nas nossas obras nós avaliamos que já não me aceito mais ser chamado assim, ter aquele ou outro título, já aceitei ser maltratado, então ok, estou fazendo tudo o que é necessário. Não, amados, não estamos fazendo tudo o que é necessário. Nós precisamos obedecer à voz. E a voz de Deus para mim e para você, uma vez nascidos de novo, como andarão dois juntos, não havendo entre eles acordo? A gente usa Amós 3:3, né? Como andarão dois juntos, não havendo entre eles acordo? A gente usa para os relacionamentos conjugais, muitas vezes. Deus quer andar com você. Mas como Ele vai andar com você se não há acordo entre vocês? Deus quer andar comigo. Tira da questão conjugal tão somente. Deus quer andar comigo. Mas como Ele vai andar comigo se não há acordo entre nós? Se Ele tem me ensinado algo, mas eu prefiro ficar segurando no Egito, vivendo no Egito, amando o Egito, desejando o Egito. Amados, há pessoas que nasceram de novo, que tiveram um encontro real e pessoal com Deus. Não está aqui a questão delas não terem um encontro real e pessoal com Deus, mas há pessoas que mesmo com esse encontro, elas amam o Egito. Deixa eu dizer algo para você, existe uma fase da sua vida e da minha vida que nós precisamos deixá-lo, porque nós já somos grandes, porque nós já entendemos que não dá mais para conduzir as coisas assim. Ah, pastor, mas eu vou perder a salvação. Não se trata de salvação, se trata da miséria que nós estamos causando na nossa própria vida e na vida daqueles que convivem conosco, porque o Egito está em nós e porque nós amamos o Egito e não queremos sair do Egito, e nós vamos destruindo tudo e a todos, e achamos que isso é normal, porque nós não queremos deixar o Egito, porque nós só avaliamos a nossa salvação. Ei, não tem a ver só com a sua salvação, não tem a ver só com isso, tem a ver com os males que eu e você estamos causando. Nós precisamos deixar o Egito. Você não deve temer só ir para o inferno, você deve amar, servir a Deus. Nós precisamos deixar o Egito. Moisés teve que tomar essa decisão, então existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões, amados. Nós somos grandes o suficiente. Há algumas decisões que você terá que tomar hoje, agora, enquanto o Espírito Santo está falando com você. Por quê, pastor? Porque daí eu sou pego pelas emoções? Não, porque na verdade Deus está te convencendo disso já há tempo, às vezes meses, até mesmo anos. Mas hoje Ele veio dizer para você, olha, não dá mais. Você precisa deixar o Egito. Porque muita coisa você está deixando de viver. Sabia que existem coisas que sequer passa pela sua cabeça? Olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para eles? Não fala só de eternidade, amados. Nós às vezes olhamos só para o futuro, esquecemos o presente. Existem coisas que os teus olhos não estão vendo porque você não deixa o Egito. Porque quando, vamos fazer assim Quero levar você de maneira lúdica para esse cenário. Deus nos transportou. Nós estamos, teletransportou, né? Vamos assim, né? Deus nos teletransportou. Nós estamos dentro do Egito. O que você vê no Egito? Estou falando de país mesmo.
Você está andando agora em meio ao deserto, você às vezes vai para as pirâmides, o que você vê no Egito? Você vê o que o Egito tem a oferecer. Você vê a beleza do Egito, a ostentação do Egito, é o que você vê. Se você está no Egito, você não consegue enxergar o que está em outros lugares fora do Egito. Por exemplo, nós estamos no Brasil. Quem está no Egito não enxerga o que o Brasil tem para oferecer, precisa vir para o Brasil. Na vida espiritual é assim, existem coisas que você não está vivendo porque você está vivendo no Egito. Existem coisas que você não está experimentando porque você não quer sair do Egito. E Deus colocou coisas espirituais na missão para você, Deus colocou chamado, vocação, direções para você, mas enquanto você estiver dentro do Egito, você não consegue enxergar isso, você não consegue viver isso, você não consegue experimentar isso, porque Deus não pode dar e colocar, confiar nas suas mãos agora a vivência dessas coisas estando no Egito. Você precisa deixar o Egito, simples assim. Ah, pastor, eu preciso esperar um anjo me visitar, me tocar com uma varinha de condão, eu preciso de uma experiência. Ah, não precisa, querido, nós estamos brincando de videogame. Você não precisa disso. Precisa pegar fogo nos meus dedos, precisa Shekinah, glória. Não precisa, queridos. O que você precisa? Compreensão e decisão. Senhor, tudo que era necessário eu já tenho, o teu Espírito me habita, o que mais devo desejar eu? Além do teu Espírito que me habita, eu preciso tomar decisão. Existem coisas que Deus poderia arrancar de você, mas Ele te ama e te respeita, e Ele deseja um relacionamento de amor e confiança. Ele deseja uma resposta sua uma vez que você nasceu de novo. Você nasceu de novo, responda ao novo nascimento. Deixe o Egito. Estou finalizando, né? Senão não tem couro que aguenta também, né? Vamos lá. Moisés não teve medo, queridos. Quarto, você sabe que a decisão de Moisés, quando ele tem essa nova fase da vida, que é o último momento da sua vida, e ele precisa enfrentar Faraó, encarar Faraó de frente, né? Moisés não teve medo, amados. A Bíblia diz que havia um decreto sobre muitas coisas na vida daqueles que desobedeciam a Faraó, e muitas das pessoas morriam por desobediência. Mas Moisés, ele não teve medo. Olha, deixa eu dizer algo para ti, para a gente partir para o final. Você precisa parar de temer homens, de ter medo de homens. Você precisa confiar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa parar de ter medo do que vão pensar, do que vão falar, de como vão agir contra você. Eu estou pouco me lixando para o inferno que se arda, irmãos. Eu confio que maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Pastor, o senhor não tem medo do diabo? Ele deveria ter medo de mim, porque aquele que me habita é maior do que ele. Pastor, não é prepotência dizer isso? O senhor não está assim? Não, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe quantos ataques ao longo dos anos nós recebemos, amados? Sabe quantas ameaças nós recebemos todos os dias? De N lugares, de N formas, de N modelos? Sabe quantas intervenções contra as nossas vidas nós temos todos os dias? Sonhos, opressão, às vezes ataques, às vezes recados que nos chegam, coisas para nos desanimar. Sabe quantas nós temos por dia? Mas eu não temo. Sabe por que eu não temo, amados? Porque eu não tenho a minha vida impreciosa por nada, a não ser que Cristo vive em mim e eu viva nele. A visão que eu tenho sobre aquilo que Deus confiou nas minhas mãos e na minha vida não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Moisés não teve medo de Faraó, eu não tenho medo de outras coisas, amados, porque na verdade eu temo ao meu Deus, e se Deus decidir que vai ser assim, quem sou eu? Mas a Bíblia diz que os que são seus, o maligno não os toca. Por que tocou Jó? Porque Deus permitiu. Então se um dia o diabo me tocar é porque há uma permissão do divino. E se Deus não permitir, queridos, o diabo pode fazer as ameaças que forem, as que ele quiser. Eu não as temo. Moisés não teve mais medo. Então na verdade não é diagnóstico humano que vai me paralisar. Não é uma afronta humana que vai me paralisar. Não é, na verdade, uma intervenção daqueles que estão à minha volta que vão me paralisar. Não são frases que me jogam para baixo que vão me paralisar.
Não são dias difíceis de choro e lutas que eu enfrento que vão me paralisar, porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo, e ele começou a boa obra, ele vai a termo. Nós precisamos parar de ter medo de tudo que nos chega, tudo que nos envolve. Nós temos medos. Algumas pessoas chegam a ter fobias. Só em pensar que já sofre. Só em pensar que. Amados, tudo é dele. Por ele. Para ele são todas as coisas. A igreja não é minha. Vocês não são meus. A minha família não é minha. Os meus bens não são meus. Hoje nós temos, amanhã nós não temos. E se levarmos tudo que temos de bens materiais até o dia da nossa morte, na morte não vamos levá-los. O antigo Egito fazia isso. Os egípcios eram enterrados, que tinham posses e bens, eram enterrados com todo o seu ouro e sua prata, entendendo que levariam para o outro lado da vida. Hoje você desenterra lá, os sarcófagos lá, está tudo lá, a herança deles, porque não conseguiram levar. Nós precisamos ser uma igreja viva, amados. Nós não temos que ter medo de nada, nem de ninguém. E se Deus escolheu nos humilhar, Ele vai nos humilhar. E se Ele escolheu nos levantar, Ele vai nos levantar. E se Ele escolheu nos desonrar, Ele vai nos desonrar. E se Ele escolheu nos honrar, Ele irá nos honrar, porque Ele é Deus. E não há outro nome acima do nome dEle. Ele está no controle de tudo. Nós somos uma igreja que precisamos parar de ter medo do inferno e das ameaças que nos cercam e das nossas impossibilidades. Às vezes olhamos para nós, achamos que não somos, que não podemos. Se você e eu não podemos, quem pode então? O ímpio? Aquele que não creu? Não, amados. Precisamos parar de ter medo. Ministério de Música, última atitude de Moisés com vocês. Deu horário. Moisés ficou firme, queridos. Quando Deus fala com Moisés, ele firma as palavras. Ele ficou firme em todo o tempo e ele guardou toda a missão que Deus deu nas mãos dele até o fim. Ao ponto de, quando você olha para a última fase da vida de Moisés, Moisés começa a ter algumas conversas com Deus. Deus começa a dizer assim: Moisés, esse teu povo aí, ele falou, meu povo não, Senhor, o teu povo. Ó a firmeza desse homem, que começou todo amedrontado e agora está tendo autoridade para dizer para Deus: Senhor, o senhor tem noção do que o senhor está falando? O povo não é meu. O senhor não está equivocado? Quem sou eu para dizer que o senhor se equivoca? Mas, Senhor, é o teu povo. Por amor ao seu nome, Senhor. Ele não teve medo, queridos. Ele firmou, na última fase da vida ele ficou firme. Não tivesse Moisés firmado, queridos, naquilo que Deus confiou nas mãos dele, sabe o que nós tínhamos hoje? Uma múmia de Moisés lá no Egito. Porque é isso que os egípcios faziam com os príncipes egípcios, né? Nós teríamos lá uma múmia dentro de um sarcófago. Mas a Bíblia diz que sequer encontraram os ossos de Moisés, porque Deus o levou. Quando você fica firme, queridos, as pessoas não farão de você o que elas desejam, mas Deus trará você para junto dele. Moisés ficou firme e foi firme até o fim. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, para a vida de Pedro, para a vida de João, para a vida dos apóstolos, para a vida daqueles que fizeram história na palavra, para aqueles que foram separados por Deus, quando eu olho para a vida desses homens amados, eu começo a compreender algumas coisas. Paulo diz, eu era menino, eu pensava como menino, mas hoje eu sou grande. Eu cresci. E eu já não penso, já não ajo mais como menino, porque agora eu sou um homem. Cadê os homens dessa casa? Cadê as mulheres desta casa? Nós crescemos. Nós não pensamos mais como meninos. Nós somos firmes até o fim. E aí então Paulo vai escrever a respeito da sua fé, quando ele fala assim, guardei a fé, porque eu completei a carreira que me estava proposta. Amados, Paulo, quando ele enfatiza a respeito daquilo que ele guardou, Paulo, na verdade, ele não enfatiza no texto aquilo que ele alcançou, mas ele enfatiza aquilo que ele não perdeu. O erro dos nossos dias, imaturos como crianças agindo, nós queremos sempre enfatizar e valorizar o que nós ganhamos,
mas nós não valorizamos e não enfatizamos aquilo que não perdemos. A preocupação de Paulo não era ganhar o reino. A preocupação de Paulo era não perder a fé em Cristo Jesus. Porque ele sabia que se ele não perdesse a fé e ele fosse firme até o fim, ele jamais perderia o reino. Você precisa se preocupar com aquilo que você não pode perder e tirar os olhos daquilo que você tanto deseja ganhar, porque senão nós fazemos de Deus uma moeda de troca. Coloca os olhos naquilo que você não pode perder. Não perca a sua fé, não perca a sua família, não perca o seu chamado, a sua vocação, não perca a sua identidade. Não perca, não perca. Queria que você se colocasse em pé. Se conecte a pessoas, amados, que podem te ajudar no processo. Quando algumas exigências vierem sobre a sua vida, você vai precisar dessas pessoas ao seu lado. Eu tomei muitas decisões na vida por aquilo que Deus me comunicou ao longo da história da minha caminhada com Ele. E a Giovana foi uma peça crucial para mim. A minha esposa sempre esteve ao meu lado. Cadê os jovens de novo? Estou finalizando. Não queria não, mas estou. Que é isso, Pablo? Cadê os jovens, ó, Pablo? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Tá bom, pode erguer a mão aí também. O Pablo ergueu a mão. Cadê os jovens da igreja? Amados, deixa eu dizer algo para você, jovem. Não se case pela beleza da pessoa que você está se relacionando com ela. Se ela não tiver a convicção do chamado que você tem, a beleza dela não vai sustentar o relacionamento de vocês quando Deus te separar. Se case com a pessoa que você está se relacionando, porque ela compartilha do chamado que Deus tem para você. Primeira vez que Deus me chamou, amados, porque já é o segundo momento que eu estou vivendo nessa mesma condição. A primeira vez que Deus me chamou e me tirou do secular profissional para trabalhar tempo integral na obra. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma carreira e eu tinha um bom salário, queridos. Eu trabalhava na Oeste, eu estava em ascensão. E Deus me chamou para trabalhar e estar com Ele integralmente. Eu conversei com a Giovana, falei, amor. Ela falou, amor, o que Deus disser para nós, nós vamos abraçar. Você precisa se relacionar com pessoas que compartilham da mesma visão que Deus tem para você. Eu deixei o secular, queridos, para ganhar menos da metade do que eu ganhava no secular e com uma probabilidade de nunca chegar aonde desejava. Porque eu saí de lá só para servir, não saí para chegar em lugar nenhum. Existem decisões que você vai ter que tomar, que você vai ter que deixar coisas que são importantes para você e promissoras para você. Mas você vai precisar ter ao seu lado pessoas que compartilham da mesma fé. Se essas pessoas que estão ao seu lado não compartilham da mesma fé e da mesma visão, você precisa se reposicionar com ela e conversar sobre isso. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade nesta manhã, Senhor. Nós queremos orar. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nessa manhã o Senhor está separando os adultos das crianças, os homens e as mulheres, Senhor, dos adolescentes e dos infantis. E o Senhor está nos trazendo, independente da idade que temos, uma palavra de amadurecimento, de decisões, de propósitos. Por isso, Pai, nessa hora, enquanto nós estamos aqui, continua falando ao nosso espírito, mudando e transformando a nossa vida. Que o Senhor nos dê condição, Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê cristianismo. Mostra-nos a tua face, como disse Moisés. Senhor, e a tua face não é outra, a não ser essa que foi ministrada aqui nessa manhã. Ajuda-nos, ó Pai, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. Que o Senhor possa promover em nós, Pai, graça como nunca antes tivemos, para que nós possamos concluir até o fim a vocação e o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós te agradecemos. Que o Senhor te despeça e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você e Ele te dê a paz nessa semana. Que essa seja uma semana de decisões importantes para você, que glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te abençoamos. A igreja diga amém e amém.